Você já parou para pensar no que acontece além do que conseguimos enxergar? Hoje você vai conhecer um relato transformador sobre a realidade da guerra espiritual, as escolhas que moldam a eternidade e o poder do amor e da humildade diante das trevas mais profundas. Meu nome é Rosemary Winters, e o que vivi numa noite fria de novembro mudou completamente a forma como enxergo o bem, o mal e o universo espiritual que nos cerca. Era por volta das 23h30. Eu voltava para casa, ainda emocionada após uma noite especial com meus netos em Sacramento. O mais novo, Timon, havia acabado de participar de sua primeira apresentação escolar, um momento marcante para mim, aos 62 anos. A estrada estava tranquila. Lembro que me inclinei para ajustar o aquecedor do carro, e foi nesse instante que tudo mudou. De repente perdi o controle do veículo. Ele saiu da pista, atravessou a barreira de segurança e despencou por um barranco. Em meio ao pânico, só consegui clamar: Jesus, me ajuda! Depois disso, tudo ficou escuro. Mais tarde os médicos me disseram que meu coração havia parado por 13 minutos. Os paramédicos me reanimaram 3 vezes dentro da ambulância. Mas durante esse tempo em que estive entre a vida e a morte, vivi algo impossível de traduzir com palavras comuns. A primeira sensação foi uma paz avassaladora, tão intensa que apagava qualquer dor, medo ou confusão. Logo percebi que estava flutuando, me afastando do meu corpo ferido. Enquanto subia, fui envolvida por uma luz de brilho indescritível, mais intensa do que qualquer outra, mas estranhamente suave e cheia de amor. Essa luz parecia me acolher como um abraço. E em seguida, me vi em um lugar que só posso descrever como a entrada do paraíso. As cores ali não eram apenas visíveis, eram sentidas. Um azul transmitia a paz mais pura, e o dourado parecia pulsar com alegria viva. O solo não era como a terra que conhecemos, mas feito de luz sólida, firme o suficiente para caminhar. Cada passo que eu dava criava ondas que ressoavam como música. E o ar era diferente. Respirar ali era como absorver vida, propósito e amor. As flores, se é que se pode chamar assim, não lembravam nada da terra. Cada pétala era um universo em miniatura, com padrões em constante transformação. E o mais impressionante, elas cantavam. Cada flor tinha um som único que se harmonizava com as demais numa sinfonia celestial. Era como se o amor tivesse se tornado som. A música não vinha de um lugar específico, era onipresente. Com camadas e profundidades infinitas, tocava não apenas os ouvidos, mas a alma. Algumas notas vibravam como o próprio coração da criação. Então algo começou a se mover ao longe. A princípio, achei que fossem faixas de luz, mas logo percebi que eram anjos. Não como os imaginamos em pinturas ou estátuas. Eles eram feitos de pura luz, com formas que mudavam continuamente, mas que carregavam uma essência única. Alguns tinham múltiplos rostos, cada um expressando um aspecto do amor divino. Suas asas não pareciam feitas para voar, mas para transmitir energia viva. Cada pena parecia conter universos. Mas o que mais me marcou foi a alegria que irradiavam. Uma alegria tão poderosa que faria qualquer felicidade humana parecer pequena. Vi 2 deles se aproximarem. Eles se comunicavam, mas não com palavras. Era uma linguagem de luz e pensamento, que eu compreendia com perfeição. Falavam sobre a grandeza do amor de Deus, sobre a ordem matemática da criação, sobre as leis espirituais e físicas em perfeita harmonia. Um deles então me notou. Era tão brilhante que quase não consegui encará-lo, mas não senti medo. Pelo contrário, senti como se estivesse diante de um velho amigo. Bem-vinda, minha irmãzinha, ele me disse, não com palavras, mas com uma mensagem que ressoou diretamente em mim. Você chegou antes do tempo, mas é maravilhoso vê-la começar a perceber a realidade como ela é. Tantas perguntas brotaram dentro de mim, mas antes que eu pudesse falar, senti uma nova presença. Tudo ficou em segundo plano. Era Jesus. Sua presença era tão completa que parecia conter todo o amor do universo. Ele olhou para mim e disse meu nome com uma voz que não era apenas som, mas um chamado à essência do que sou. Rosemary, disse ele,
Você chegou antes do tempo, mas há algo importante que precisa ver antes de voltar. Com um gesto, tudo ao nosso redor mudou. De repente eu estava na sala do trono celestial. Não há palavras humanas suficientes para descrever. O trono não era apenas majestoso, era a fonte de tudo. Luz, amor, energia emanavam dele em ondas que sustentavam toda a existência. O chão parecia um mar de vidro misturado com fogo, que refletia não só luz, mas a própria verdade. Acima do trono, um arco-íris brilhava, mas não um comum. Era feito de promessas divinas, cada cor carregando um significado eterno. Ao redor, seres celestiais que desafiavam toda a compreensão, serafins com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 os pés e 2 em constante voo, querubins majestosos. No meio de tantos seres magníficos, um se destacava. Sua beleza era indescritível, mais do que tudo que já vi. Ele parecia feito de pedras preciosas vivas, que cintilavam com luz própria. Era Lúcifer, em sua forma antes da queda. Jesus falou, com voz firme, preste atenção, Rosemary. Poucos veem isso. É essencial para compreender a verdadeira batalha espiritual. E então notei, Lúcifer adorava com maestria, mas algo estava errado. Sua adoração era sutilmente voltada para si mesmo. Era como se a atenção estivesse deixando de ser para Deus e se voltando para sua própria performance. Jesus explicou, Lúcifer era o ápice da perfeição, o líder da adoração. Mas quando alguém começa a valorizar os dons mais do que o doador, a corrupção começa. Enquanto outros anjos se rendiam com humildade, Lúcifer se destacava, buscando brilhar por si só. A partir dali, compreendi o princípio da queda, quando a adoração deixa de ser centrada em Deus. Jesus então me mostrou mais. Anjos com funções únicas, alguns sustentavam as leis físicas, outros zelavam pelas estrelas, outros ainda levavam orações ou lutavam batalhas invisíveis. Cada um com um propósito claro, vivendo em perfeita harmonia. Não havia competição, nem vaidade, apenas alegria em servir. Jesus concluiu, essa harmonia só é possível porque cada um está focado em Deus, e não em si mesmo. A verdadeira adoração não tem a ver com o adorador, mas com o objeto da adoração. E com isso, eu entendi, a guerra espiritual não se vence com força, mas com foco, humildade e amor. Cada nota que ele emitia, cada gesto que realizava, parecia ser um canal através do qual a glória e o amor de Deus fluíam por toda a criação. A harmonia do céu mantinha o equilíbrio de tudo que existe. Cada pensamento de louvor, cada ação em sintonia, contribuía para a ordem perfeita que Deus havia arquitetado. Foi então que Jesus chamou minha atenção. Observe com atenção, ele disse. Quero que veja como até o ser mais esplêndido pode se perder quando o orgulho entra em seu coração. Enquanto Lúcifer ainda liderava os coros celestiais, Jesus começou a me mostrar o início da corrupção, algo que no começo, parecia quase imperceptível, mas carregava dentro de si o germe da destruição. Agora preste atenção, disse Jesus novamente, apontando para ele. O tempo parecia desacelerar, permitindo-me enxergar o que normalmente passaria despercebido. Lúcifer entoava uma canção indescritível, uma melodia tão bela que transcendia toda forma de expressão terrena. Sua voz preenchia os céus com perfeição, como se cada som fosse vital para uma sinfonia que sustentava o universo. No entanto, um pequeno desvio surgiu. Ele começou a acrescentar variações e adornos que não pertenciam à melodia original. É aqui que tudo começa, explicou Jesus. Note como ele começa a se fixar mais no que faz do que em quem ele adora. Logo percebi outro detalhe. Lúcifer começou a olhar para si mesmo, não apenas como quem se distrai, mas como quem se admira. O chão do céu, semelhante ao cristal, refletia sua imagem. E ele aos poucos, se detinha mais nesses reflexos. Inicialmente eram apenas olhares discretos. Com o tempo, passou a se encantar com o brilho das joias em seu corpo, que pulsavam como se fossem feitas de vida. Jesus, com o olhar entristecido, permitiu-me sentir os pensamentos de Lúcifer. No início, foi apenas, como sou belo. Uma frase que isoladamente, não parecia ameaçadora.
Mas logo o foco se desviou do Criador para si mesmo. Em vez de louvar a Deus por tê-lo criado tão magnífico, ele começou a adorar a própria beleza. Enquanto eu via isso acontecer, meu coração doía. Jesus me mostrava o declínio de alguém que havia sido o mais belo, o mais sábio e o mais próximo do trono. E não foi uma queda abrupta, foi gradual, sutil, silenciosa. Logo Lúcifer passou a se comparar com os outros anjos. Quando outro anjo entoava uma nota extraordinária, ao invés de se alegrar, via-se em seus olhos algo diferente, competição. Ele então respondia com performances mais elaboradas, numa tentativa clara de se sobressair. Assim nasce o orgulho, disse Jesus. A comparação distorce a percepção do propósito. Cada anjo foi criado único, perfeito para aquilo que foi designado. Mas ele começou a pensar que merecia mais. Vieram então os sentimentos de frustração, não porque algo estava errado, mas porque ele não era constantemente exaltado. Perceba como a gratidão se transforma em exigência, Jesus me disse. E então o que era apenas vaidade virou ambição, não uma ambição santa de servir melhor, mas um desejo egoísta de ser adorado, de ocupar um lugar que não lhe pertencia. Em certo ponto, Lúcifer começou a sonhar com o impossível, estar no trono. Receber o louvor que era destinado a Deus. E conforme seu coração se corrompia, sua aparência também mudava. A luz que antes fluía livremente por ele passou a se retrair, como se estivesse sendo contida. Seus movimentos, antes em perfeita sincronia com os demais, começaram a destoar, gerando ruídos no que antes era pura harmonia. Mas não parou por aí. Ele começou a influenciar outros. Em conversas suaves, semeava dúvidas sutis. Por que Deus nos impede de conhecer certas coisas? Será que somos realmente valorizados pelo que fazemos? Com os mais ambiciosos, despertava a sede de poder. Com os intelectuais, levantava questionamentos filosóficos sobre a autoridade. E com os humildes, insinuava que estavam sendo explorados. Veja como ele manipula a verdade, disse Jesus. Cada mentira tem uma ponta de verdade que é distorcida para servir aos seus próprios fins. Alguns anjos perceberam e se afastaram. Outros, porém, foram atraídos, enredados por seu carisma e argumentação. Assim o veneno do orgulho começou a se espalhar. Logo Lúcifer não apenas influenciava, mas organizava. Criou uma estrutura, uma imitação obscura da ordem divina. Estabeleceu hierarquias, prometendo status e poder àqueles que se alinhassem com ele. 1/3 dos anjos cederam. O que mais me feriu foi ver a transformação nos que o seguiram. Suas luzes começaram a perder o brilho. Seus movimentos, antes leves e graciosos, tornaram-se rígidos. Suas vozes perderam a melodia. E como ele, também se convenceram de que sua frustração era justificada, não percebendo que na verdade, estavam se afastando daquilo que os tornava completos. Repare, disse Jesus, como o orgulho não apenas contamina as ações, mas distorce a percepção. Onde há misericórdia, ele vê fraqueza. Onde há limites, ele enxerga prisão. Onde há louvor, vê um Deus egoísta, e não um Pai que compartilha sua glória. A rebelião não veio como um ataque súbito, mas como um desfecho inevitável. Lúcifer reuniu seus seguidores. Chamou um momento de louvor, mas em vez de adorar, fez um discurso. Falou de liberdade, justiça, direito divino. Disse que também poderiam ser como Deus. A reação dividiu o céu. Os fiéis ficaram horrorizados. Os enganados aplaudiram. A separação, até então oculta, tornou-se visível. Então ele se aproximou do trono. Afirmou: subirei acima das nuvens e serei como o Altíssimo. No instante em que proferiu essas palavras, sua luz se distorceu. A beleza deu lugar à escuridão. Sua sabedoria virou astúcia. Seu poder tornou-se destrutivo. A guerra começou. Não uma guerra como a nossa, mas um embate entre verdades eternas e mentiras corrosivas, entre luz e trevas, amor e ego. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, enfrentaram os rebeldes. Era como ver uma dança de luz, uma sinfonia viva da vontade de Deus.
Cada movimento era exato, conectado, belo. Em contraste, os anjos caídos lutavam descoordenadamente, cada um mais preocupado consigo do que com o todo. Vi Miguel confrontar Lúcifer. Era uma batalha além do que eu podia entender. Mas percebi que Miguel empunhava uma espada feita de verdade. E com uma única palavra de Deus, tudo terminou. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos, como relâmpagos, lançados à terra. Suas formas, antes gloriosas, agora estavam deformadas, refletindo o vazio que haviam escolhido. Veja, disse Jesus, a queda deles não apenas afetou o céu, mas impactou toda a criação. A terra que fora pensada como extensão do paraíso, tornou-se um campo de batalha. Mas mesmo diante dessa tragédia, Jesus me mostrou algo surpreendente. Até isso, ele disse, Deus usará para um propósito maior. Ele me revelou como mesmo no mundo corrompido, a escolha humana de amar, confiar e permanecer fiel geraria algo tão profundo que até mesmo os anjos não compreendem plenamente. Os anjos que permaneceram fiéis assumiram novos papéis, mensageiros, guerreiros, intercessores. E então vi, a guerra que começou no céu agora continua na terra. Ainda hoje, cada escolha, cada ato de fé ou de orgulho, ecoa nos céus. De forma sutil, mas eficaz, Lúcifer empregava contra os seres humanos as mesmas estratégias que usará com os anjos: orgulho, dúvida e meias-verdades cuidadosamente distorcidas. No entanto, pude ver também como Deus não os deixava desamparados. Ele oferecia proteção e direção por meio de sua palavra e da presença constante do Espírito Santo. Jesus me explicou por que a humildade é tão essencial para a vida espiritual. O orgulho, ele disse, foi o primeiro pecado, e foi o que levou à ruína ao mais magnífico dos seres criados. Já a humildade é como uma armadura que preserva o coração contra todos os outros pecados. A queda de Lúcifer não era apenas uma tragédia, mas uma advertência eterna, um lembrete dos perigos da vaidade e do ego, e um convite à gratidão e à total dependência de Deus. Jesus então se voltou para mim com olhos cheios de ternura. Rosemary, ele disse, agora quero que veja como essas antigas estratégias continuam atuando no mundo em que você vive. De repente tudo ao meu redor mudou. Passei a enxergar a Terra de um ponto de vista diferente, como se meus olhos ultrapassassem o véu do mundo físico. Era como ver duas realidades sobrepostas, a dimensão visível e uma outra, espiritual, vibrante, viva e em constante conflito entre luz e trevas. Observe com atenção, disse Jesus. Isso vai te ajudar a compreender a essência da batalha espiritual. Vi fios luminosos ligando as pessoas ao céu. Alguns brilhavam com intensidade, pulsando com fé, orações e gestos de amor. Outros enfraquecidos, mal conseguiam ser percebidos. Notei que onde havia oração profunda, a luz se tornava quase cegante, fazendo as sombras recuarem. Mas as trevas não estavam passivas. Tentáculos sombrios, invisíveis aos olhos humanos, se aproximavam das pessoas, representando tentações, enganos e dúvidas, sempre adaptados às vulnerabilidades de cada um. Jesus continuou, a mesma guerra iniciada no céu agora ocorre dentro dos corações humanos. Satanás não pode obrigar ninguém a pecar, assim como não forçou os anjos, mas ele sabe como sugerir, instigar, enfraquecer aos poucos. Ele trabalha através do orgulho, da dúvida e da verdade manipulada. Vi essa batalha refletida em situações cotidianas. Um empresário, por exemplo, enfrentava uma decisão ética. Forças espirituais se moviam ao redor dele, a luz o inspirava a honestidade, enquanto as trevas cochichavam, ninguém vai notar. Todos fazem isso. O mal raramente se apresenta de forma gritante, explicou Jesus. Ele prefere pequenas concessões, quase imperceptíveis, que aos poucos desviam a pessoa do caminho. Observei pessoas vivendo suas rotinas sem se dar conta da guerra invisível ao redor. Uma mãe, frustrada, levantava a voz contra seu filho. As trevas ao seu redor cresceram. Mas então ela respirou fundo, escolheu a paciência, e a luz voltou a brilhar com força. Jesus me mostrou como o ritmo acelerado da vida moderna pode silenciar a voz de Deus. Hoje muitos são bombardeados por ruídos constantes e distrações sem fim. Isso dificulta o discernimento espiritual.
Vi como a tecnologia e as redes sociais, apesar de neutras, eram terreno fértil tanto para o bem quanto para o mal. O mesmo espírito de comparação e vaidade que causou a queda de Lúcifer, disse Jesus, se manifesta hoje nas buscas por validação, nos filtros, nas curtidas, nos seguidores. Mas ele também me mostrou exemplos de resistência. Um jovem hesitou antes de postar um comentário cruel sobre um colega. Ele pensou, e optou por escrever algo encorajador. Imediatamente, a luz em sua mente se intensificou, e esse simples gesto gerou um impacto positivo em outros ao seu redor. Em diversas áreas da vida, relacionamentos, trabalho, igrejas, política, Jesus revelou os campos de batalha espirituais. Onde havia orgulho, nascia a divisão. Mas onde havia humildade e perdão, formavam-se pontes de luz. Vi igrejas cheias de sinceridade, onde a luz era vibrante. Mas também vi locais onde a competição e o orgulho espiritual permitiam a entrada das sombras. No mundo dos negócios e da política, observei como a ganância e o desejo por poder eram incentivados pelas trevas. Contudo, também vi pessoas que escolhiam a integridade, tornando-se verdadeiras tochas acesas em ambientes escuros. Jesus me revelou táticas modernas do inimigo. Uma delas era manter as pessoas constantemente ocupadas, sem tempo para oração, meditação ou serviço. Outra era o excesso de dependência da tecnologia, que levava ao isolamento e à superficialidade. O inimigo sabe que os crentes são mais fortes quando estão unidos, disse Jesus. Por isso ele trabalha para separá-los e isolá-los. Mas então ele me mostrou as armas que Deus oferece para essa batalha. Não eram ferramentas visíveis, mas espirituais: a verdade, a justiça, a fé, a paz e a palavra de Deus. Vi como a leitura da Bíblia era como vestir uma armadura. Cada versículo guardado no coração se tornava uma defesa contra as mentiras. A oração se revelava como uma linha direta de comunicação com o céu. Era poderosa, mais do que eu jamais imaginara. Luzes acendiam como feixes ao céu, reforçando as ligações entre Deus e seus filhos. Mas a arma mais devastadora contra as trevas era o amor. O amor verdadeiro, disse Jesus, é o que mais enfraquece o reino das trevas. Vi como gestos simples, amar o inimigo, perdoar quem feriu, ajudar sem buscar glória, criavam explosões de luz que as trevas não podiam resistir. Jesus então me mostrou os anjos em ação. Vi protetores ao lado de crianças, mensageiros orientando líderes espirituais, guerreiros lutando em favor dos que oravam. Os anjos servem ao propósito do Pai, disse ele, mas as decisões mais importantes continuam sendo suas. Cada ser humano precisa escolher a quem irá seguir. A guerra espiritual, explicou Jesus, se concentra principalmente na mente. A batalha é travada sobre aquilo em que você crê e no que você escolhe focar. Pensamentos negativos, se alimentados, abriam espaço para as trevas. Mas quando as mentiras eram confrontadas com a verdade, a luz voltava a preencher a mente e o coração. A adoração era outra arma poderosa. Quando alguém adorava sinceramente, mesmo em meio à dor, tornava-se parte do louvor eterno que ecoa desde os tempos celestiais. Louvor e oração não apenas fortaleciam a pessoa, mas afastavam a influência das trevas ao seu redor. Vi como a era digital é um novo campo de batalha. Redes sociais e tecnologia, apesar de neutras, podem tanto espalhar luz quanto propagar trevas. A ferramenta não é o problema, disse Jesus. Tudo depende do coração que a usa. Vi pessoas idosas enfrentando solidão, adultos sobrecarregados com pressões financeiras e profissionais, jovens lidando com crises de identidade e propósito, e crianças sendo moldadas por influências digitais cada vez mais sombrias. Mas cada geração também tinha um papel vital. Os mais velhos traziam sabedoria e intercessão. Os adultos podiam influenciar estruturas. Os jovens traziam paixão. E as crianças, com sua fé simples, brilhavam com uma luz pura. A chave, explicou Jesus, é que as gerações trabalhem juntas. O inimigo procura dividir, nas igrejas, nas famílias, porque sabe que onde há unidade, há força. Por fim ele me mostrou os campos de batalha internos, a mente,
onde se formam pensamentos, o coração, onde habitam emoções e desejos, a vontade, onde as decisões nascem, os relacionamentos, onde o amor é testado, o tempo, como é usado, os recursos, como são gerenciados, e a influência, como é exercida. Para cada um, Jesus revelou tanto as armadilhas quanto os recursos celestiais para vencê-las. Vi como até mesmo os anjos fiéis enfrentaram tentações no início da rebelião. Miguel, por exemplo, foi confrontado por Lúcifer, que apelou à sua força e autoridade. Mas sua resposta foi clara e firme: toda a minha força vem de Deus. Um relato transformador, a guerra invisível e o triunfo do amor. Gabriel, ao contrário de Miguel, foi abordado por Lúcifer de outra forma. Ele tentou seduzir o mensageiro celestial com a promessa de maior conhecimento e influência, ciente do papel crucial que Gabriel desempenhava na comunicação das mensagens divinas. Mas a resposta de Gabriel foi firme e serena: cada mensagem que eu levo reflete o caráter de Deus. Por que trocaria essa honra por palavras vazias que partem de mim mesmo? Jesus então me mostrou os diferentes tipos de anjos e seus papéis, revelando como cada um ensina lições profundas sobre serviço, adoração e humildade. Os serafins, por exemplo, seres majestosos que permanecem junto ao trono de Deus, expressavam adoração não apenas com palavras, mas com seu próprio ser. Seus clamores de santo, santo, santo ecoavam como reflexo constante da glória que contemplam, sempre renovada, sempre fascinante. Mesmo ocupando posição tão elevada, cobrindo seus rostos com as asas, demonstravam reverência profunda. Os querubins, guardiões da santidade divina, haviam assumido missões mais críticas após a rebelião de Lúcifer. Eu os vi guardando a entrada do Éden com espadas flamejantes, símbolos de juízo e esperança. Sua presença ali impedia o acesso à vida eterna em um estado de queda, mas também apontava para a futura redenção. Os tronos, anjos que colaboram com o governo celestial, me ensinaram sobre justiça equilibrada com compaixão. A autoridade que exerciam não era para engrandecimento próprio, mas para sustentar a ordem da criação. Outros anjos, incumbidos de registrar os eventos humanos e os passos do plano divino, o faziam com extrema precisão, mas também com lágrimas, lágrimas de empatia diante do sofrimento e júbilo pelas decisões corretas. Vi anjos que adoravam a Deus com música celestial, em melodias que nenhuma mente humana poderia compor. Após milênios, eles ainda descobriam razões novas para louvar o Criador. Anjos guerreiros, vestidos com luz e não com violência, combatiam não por glória própria, mas por amor, amor a Deus e por aqueles a quem Ele ama. Já os anjos da guarda realizavam sua missão com uma dedicação comovente, protegendo, orientando e celebrando cada vitória espiritual daqueles a quem acompanhavam. Jesus me revelou como os anjos participam da vida humana de formas muitas vezes imperceptíveis. Vi-os colhendo orações como pedras preciosas e apresentando-as diante do trono divino. Suas próprias intercessões se juntavam às nossas, aprimorando-as com compreensão perfeita da vontade de Deus. Eles ministravam aos corações enlutados, oferecendo consolo invisível mas real. Eles trabalham muitas vezes através de meios naturais, explicou Jesus, como um telefonema no momento certo, uma lembrança súbita de uma passagem bíblica ou um abraço silencioso. Fui profundamente tocado ao ver os anjos celebrarem com alegria pura cada vez que alguém escolhia o caminho do amor, do perdão ou da fé. Nada passava despercebido por eles, cada vitória, por menor que fosse, era motivo de celebração nos céus. A guerra espiritual, segundo Jesus, não se assemelha ao que muitos imaginam. Não se trata de espadas flamejantes ou gritos de batalha, mas de algo muito mais profundo, a luta entre verdade e engano, luz e escuridão, amor e ódio. Vi anjos fortalecendo aqueles que em silêncio, decidiam permanecer fiéis à verdade. Eles não batalham em nosso lugar, mas nos sustentam quando escolhemos o bem. E nunca buscam aplausos, sua alegria é ver a verdade prevalecer nos corações humanos. A harmonia entre eles era impressionante. Sem competição ou vaidade, cada um conhecia bem sua função, colaborando de maneira perfeita, como uma orquestra celestial. Vi como podiam estar em muitos lugares ao mesmo tempo, lidando tanto com grandes eventos quanto com os detalhes mais sutis da vida.
Alguns anjos cuidavam da própria criação, atuando nos ecossistemas, nas estrelas, nos animais e até nos ciclos naturais. Mesmo no mundo marcado pela queda, eles trabalhavam para preservar a beleza original e apoiar o plano redentor de Deus. Na história da humanidade, anjos sempre estiveram presentes, protegendo, guiando, trazendo mensagens, e ainda hoje, continuam agindo, mesmo que raramente os vejamos. Vi missionários sendo conduzidos até pessoas sedentas por esperança, cristãos em risco sendo fortalecidos e igrejas pequenas, mas sinceras, sendo envoltas em luz durante a adoração. Os anjos se atraem pela autenticidade, disse Jesus, não por apresentações. Vi como a guerra espiritual afeta nossas escolhas mais comuns. O orgulho, origem da queda de Lúcifer, ainda atua sorrateiramente, disfarçado de zelo, virtude ou sucesso. Líderes bem-intencionados às vezes caem na armadilha da vaidade. Porém também vi outros que permaneciam com o coração puro, dando a glória a Deus e se importando com almas, não com números. As redes sociais, segundo Jesus, são um campo de batalha moderno. Vi pessoas usando-as para promover o ego, construir fachadas perfeitas e buscar aprovação a qualquer custo. Mas também vi outras que usavam essas ferramentas para encorajar, espalhar fé e construir pontes. O coração por trás do uso é o que importa, explicou Jesus. A tecnologia, a educação, os negócios, o entretenimento, tudo pode ser ferramenta divina ou armadilha espiritual, dependendo da motivação. O que alimentamos em nossas mentes molda nosso espírito. Vi como nossa reação às críticas revela nosso amadurecimento espiritual. Os que recebem correção com humildade crescem, os que se fecham, empobrecem. Vi o poder de atos simples, um gesto anônimo de bondade, uma oração solitária, um momento de perdão silencioso. Tudo isso abala o reino das trevas. Jesus destacou o valor da comunhão entre os crentes. O inimigo tenta nos isolar, mas a verdadeira comunidade traz força e proteção. Vi isso claramente, luzes se unindo e formando uma muralha espiritual intransponível. Os campos de batalha são claros: a mente, o coração, a vontade, os relacionamentos, o tempo, os recursos e a influência. Em cada área, Deus nos oferece armas: a verdade contra as mentiras, a paz contra o medo, a integridade contra a corrupção, o amor contra a indiferença. Vi anjos celebrando cada avanço espiritual, uma criança orando, um jovem resistindo à pressão, um adulto perdoando, um idoso mantendo a fé. Nenhum gesto era pequeno demais. E então, com ternura incomparável, Jesus me deixou um chamado: compartilhe o que viu. Não para impressionar, mas para inspirar esperança. Que as pessoas saibam que viver com humildade e amor é participar da vitória que já foi conquistada. Eu retornei ao meu corpo ainda quebrado, mas minha alma havia sido transformada. Desde aquele momento, vejo o mundo com outros olhos. Cada decisão importa. Cada escolha entre o orgulho e o amor tem um peso eterno. Eu compartilho tudo isso não para ser admirado, mas para lembrar você: a guerra espiritual é real, mas o amor vence sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Que cada um de nós escolha a humildade, o serviço e o amor, e juntos, sejamos parte da cura para o que Lúcifer tentou destruir. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.